hoje é: o fim chegou. Não é o fim do livro ainda temos o capítulo 9. Mas na mensagem do profeta Amós, ele anuncia que chegou o fim para aquele povo, chegou o fim para os pecados daquela nação, os pecados daquele povo. E nós queremos, irmãos, extrair lições para nós, para o povo de Deus, para a igreja, e também para aqueles que ainda não conhecem a Deus e andam distantes dos caminhos de Deus. E nós queremos, irmãos, pensar no texto que foi lido e dele extrair o ensino de Deus, porque é a palavra de Deus que alimenta a igreja de Deus, é a palavra de Deus que alimenta o povo de Deus, é a palavra de Deus que faz os mortos renascerem, é a palavra de Deus que faz o vale de ossos viver e voltar à vida. E nós cremos nisso, irmãos. A palavra de Deus, ela cura, ela sustenta, ela transforma, ela traz vida. Portanto, nesse texto, Amós prossegue relatando suas visões. Nós vimos nos capítulos anteriores as visões de Amós. Amós havia apresentado já duas visões no capítulo 7, duas visões que apontavam para o juízo de Deus, através de gafanhotos e de um fogo devorador. Ele fala também de uma terceira visão nesse capítulo 7, que fala de um prumo, e um prumo que estava do lado de um muro, e aquele muro seria destruído porque aquele muro não tinha mais jeito, não tinha mais solução para ele. Observe que nas duas primeiras visões, a de gafanhotos e a visão do fogo que consumia tudo, o profeta faz um pedido a Deus. Ele diz: Senhor, perdoa, Jacó é pequeno, esse povo não vai resistir. E Deus então suspendeu o castigo naquelas duas primeiras visões. Quando Deus apresenta a Amós a visão do prumo, e Amós mais uma vez fala a Deus, e Deus diz a ele: agora basta, agora eu não vou mais suspender o castigo. No capítulo 8, ele começa mostrando uma quarta visão, a visão de cestos de frutos de verão. É um cesto, como ele diz aqui no verso 1, de frutos de verão. E isso aqui, irmãos, aponta para o juízo de Deus que já estava chegando. A hora era chegada. Todas as oportunidades foram dadas, mas o povo rejeitou. Portanto, quando Deus apresenta a Amós essa visão de um cesto de frutos, frutos de verão, é a ideia de final de colheita. Essa ideia aqui de frutos de verão é justamente a ideia de final de colheita. Então Deus está mostrando a Amós: olha, chegou o final, acabou, e agora não tem mais tempo para arrependimento, porque este povo me rejeitou e tem me rejeitado até agora. As oportunidades foram dadas e eles me rejeitaram. Irmãos, isso aqui nos traz uma lição urgente. Observe que Deus está falando para o seu povo, e Deus está falando para um povo que era dele e que estava em pecado, e que mesmo diante de todas as
as vezes que Deus chamou aquele povo ao arrependimento, não nos esqueçamos que Amós não foi o primeiro profeta que Deus mandou para aquele povo. Elias já tinha passado por ali, Eliseu já tinha passado por ali, e Deus havia mandado outros profetas mais, e Deus agora manda Amós como que numa última chance para aquele povo, e o povo continua sem arrependimento. O que era que eles queriam fazer com Amós? Nós vimos no capítulo 7. Eles chegaram e mandaram Amós ir embora. Vai embora daqui. Nós não queremos ouvir a tua mensagem. Não queremos ouvir a tua pregação. E o sacerdote Amazias foi enredar ao rei, dizendo: olha, rei, esse homem vai destruir a nação. O povo não vai suportar a pregação desse homem. Manda ele embora daqui. E com certeza Amazias tinha carta branca para chegar diante de Amós e dizer o que ele disse, quando ele disse: volta para a tua terra, vai pregar lá. Em outras palavras, vá cantar em outra freguesia. Aqui não tem lugar para você. Então Deus, diante de tudo isso, Deus manda Amós dizer agora: acabou. Não tem mais chance para o arrependimento. Nós estamos vendo, irmãos, aqui uma nação pronta para a ceifa, para a colheita. Agora observe que essa é uma ceifa, uma colheita diferente daquela que Jesus falou. Jesus olhou para os discípulos e disse: olhai os campos que estão brancos e preparados para a ceifa. E a gente canta, né? Olhai os campos que estão a branquejar, vamos trabalhar. Essa ceifa que Amós está falando é diferente daquela ceifa que Jesus falou. Amós está falando de destruição, juízo. Jesus falou da ceifa no sentido de colher os frutos para a salvação. Amós está trazendo uma mensagem inversa. A mensagem que Amós está trazendo, que é de ceifa, de final de colheita, é mostrando que a nação está destinada para o juízo de Deus. Deus mostra aqui a descrição, através dessa visão, Deus mostra a descrição do juízo que viria sobre aquela nação. E observe, irmãos, Deus está nos mostrando que aqueles que fecham os ouvidos à sua voz, aqueles que ouvem a voz de Deus, mas não lhe dão ouvidos, estão fechando as portas da graça com as suas próprias mãos. Aqueles que ouvem a palavra de Deus, aqueles que ouvem a mensagem de Deus e continuam ouvindo e repetem e ouvem, mas não se arrependem, estes estão fechando as portas da graça com as suas próprias mãos. Foi o que aquele povo fez. Observe que no versículo 2, Deus pergunta a Amós: o que fez, Amós? No verso 1, Amós deixa claro: Deus me mostrou um cesto de fruto de verão. No verso 2, Deus pergunta a Amós: o que é que você está vendo? Irmãos, por que Deus faz essa pergunta? O que é que essa pergunta tem a dizer a nós? Muitas vezes nós estamos aqui na igreja, participando do culto, cantamos, oramos, lemos a Bíblia, os textos indicados, ouvimos a pregação, e o que é que a gente vê? Muitas vezes nós entramos aqui e saímos sem ver nada. Deus está falando o tempo todo e nós muitas vezes não estamos vendo. Tem pessoas que vão para a igreja, e eu tenho em mente aqui igrejas sérias que pregam verdadeiramente a palavra de Deus. Então tem pessoas que chegam em igrejas sérias que pregam verdadeiramente a palavra de Deus e saem reclamando do culto, dizendo: eu não aproveitei nada.
Deus falou e você não ouviu. Deus mostrou e você não quis ver. Por isso Deus faz com que Amós se certifique. O que é que tu estás vendo, Amós? E Amós respondeu: eu vejo um cesto de fruto de verão. Amós então confirma aquilo que Deus estava lhe mostrando. Então Deus diz a Amós: chegou o fim sobre o meu povo. Chegou o fim para o meu povo de Israel. Observe, irmãos, Deus chama aquele povo de meu povo. Um povo que foi sustentado por Deus no deserto. Um povo que foi protegido por Deus dos inimigos durante toda aquela caminhada no deserto e quando chegaram na terra prometida. Deus entregou os inimigos daquele povo em suas mãos. Um povo que recebeu por herança aquela terra que Deus havia prometido aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deus fez promessas grandiosas para aquele povo. Deus levantou homens, profetas, enviados para aquele povo. O mesmo profeta vai dizer que Deus levantou deles profetas, sacerdotes, nazireus, homens consagrados a Deus. Mas aquele povo, mesmo assim, rejeitou todos os privilégios que Deus lhes deu. Aquele povo tapou os ouvidos à voz de Deus e se rebelou contra a autoridade de Deus. Eles fecharam a porta da graça com suas próprias mãos. E agora chegou o fim. Deus diz aqui: jamais passarei por ele. O que é que Deus está dizendo aqui? Eu não tenho mais responsabilidade com esse povo. Eles quebraram a minha aliança. Eu agora não olharei mais para eles. E aqui, irmãos, nos faz lembrar o que diz o livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 1. Se você quiser conferir na sua Bíblia, Provérbios 29, versículo 1, diz assim. Talvez a sua tradução seja um pouco diferente, mas o texto diz: quem é exortado muitas vezes e endurece a sua cerviz, será quebrado repentinamente, sem que haja cura. Quem é exortado, quem é ensinado, quem é alertado muitas vezes e endurece a sua cerviz. O que é a cerviz? Toda vez que a Bíblia fala na dura cerviz, ela está falando de gente teimosa. A cerviz é essa parte de trás da cabeça. Em outras palavras, é cabeça dura. Aquele que é cabeça dura. O que é uma pessoa cabeça dura? Uma pessoa teimosa. Não é assim que a gente diz com nossos filhos, né? Quando o menino é teimoso, a gente diz: mas esse menino é cabeça dura. Ou não é assim que as esposas dizem com os maridos, né? Quando elas querem que o marido faça uma coisa e eles não querem, ela diz: mas fulano é cabeça dura. As mulheres não são cabeça dura, só os maridos. O fulano é cabeça dura, dura cerviz. É isso que Deus está dizendo com aquele povo. Vocês têm cabeça dura, vocês são teimosos, vocês não atendem às minhas palavras. E é isso que Provérbios diz: aquele que é exortado, que é alertado muitas vezes e continua de cabeça dura. Irmãos, quantas pessoas ouvem a palavra de Deus, conhecem a verdade e não se arrependem de seus pecados, não tomam uma decisão. Há muitos vivendo assim. Muitos que estão ouvindo, que estão conhecendo, que estão desfrutando. Cuidado, que isso é um perigo. O autor de Hebreus vai dizer lá no capítulo 6 que aquele que experimenta das coisas de Deus e volta atrás, não tem salvação para ele.
Provérbios está dizendo que aquele que é exortado e continua teimoso, continua de cabeça dura e não se quebranta diante de Deus, este será quebrado, será destruído. E veja, o texto diz que isso vai acontecer repentinamente, sem que haja cura. É o que Deus está dizendo aqui em Amós. É repentino, sem que haja cura. E esse castigo de Deus traz consequências trágicas para o povo. Observe, o texto diz, no verso 3, mas os cânticos do templo, naquele dia, que dia? No dia em que vier o castigo, naquele dia serão uivos, diz o Senhor Deus. O que é uivo? É a ideia aqui, irmãos, de pavor, de terror. Alguns comentaristas bíblicos apontam para a figura de um animal que está ferido e fica lá uivando, porque ele sabe que está numa situação que não tem ninguém para ajudá-lo. É alguém que está vivendo um momento de terror. Então, os cânticos do templo, diz aqui o profeta, os cânticos do templo, naquele dia, no dia do juízo, serão uivos, multiplicação os cadáveres, em todos os seus lugares serão lançados fora. Observe, irmãos, a alegria superficial do povo, porque a gente precisa olhar para o contexto do profeta, e os irmãos estão bem lembrados, porque a gente vem trabalhando aqui já há algum tempo. Os irmãos estão lembrados, o culto era superficial, eles não obedeciam a Deus, eram idólatras, adoravam bezerros de ouro, e mesmo assim vinham para o templo prestar culto. Ou seja, eles estavam com a vida toda desmantelada, e mesmo assim entravam no templo para cantar, louvar e cultuar. E Deus está dizendo aqui, esse culto de vocês idólatras, esse louvor falso de vocês, vai se transformar em terror, em gritos, em uivos. Alguém que está aterrorizado. A segurança que vocês têm, ela vai ser destruída. Multiplicação os cadáveres. O que é que significa isso? Destruição, guerra. Virá um exército mais poderoso do que vocês e vai destruir vocês. Em todos os lugares serão lançados fora. E ele termina essa primeira parte, a visão, dizendo: silêncio. Essa palavra silêncio, com esse ponto de exclamação aqui, ela traz exatamente essa ideia. Acabou. Não tem mais escapatória para vocês. Nós estamos aqui, irmãos, diante de uma nação corrompida. Uma nação corrompida, cheia de pecados. Nos versículos 4 a 6, ele vai mostrando isso. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo. Veja, dá para entender isso aqui? Acho que dá, não é? O que era que aquele povo fazia? Era um povo enganador. Eles viviam negociando, comercializando, mas viviam enganando. Aquela nação, irmãos, ela entregou-se a seus próprios pecados, ela entregou-se a si mesmo. O profeta Oséias, no capítulo 14, verso 1, ele diz assim: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pela tua iniquidade tens caído. Israel caiu por causa dos seus próprios pecados. Israel transgrediu a lei de Deus.
deixando de obedecer ao Senhor, deixando de cumprir a aliança que tinha com Deus. Israel era o povo da aliança. Observe, irmãos, Deus deu a lei àquele povo, a lei de Moisés, os 10 mandamentos, as 2 tábuas. A gente sabe que a primeira tábua da lei dizia respeito à relação do homem com Deus. A segunda tábua da lei dizia respeito à relação do homem com o seu próximo. Portanto, o que Deus exigia do seu povo, e exige, né? Porque nós somos o povo da aliança, da nova aliança, mas o que Deus exige é um relacionamento correto com Deus e com o próximo. E aquele povo havia quebrado o relacionamento com Deus e com o próximo. Eles nem tinham um relacionamento correto com Deus e nem com o seu próximo. Eles haviam quebrado todas as leis e os mandamentos de Deus. Se por um lado eles prestavam um culto idólatra no templo, por outro lado, eles roubavam, enganavam, vendiam trapaceando, enganando, e ainda tornavam os seus irmãos em escravos. É o que está nos versos 4 a 6. Observe, irmãos, o verso 5 ele diz assim: quando é que vai passar a lua nova para que nós possamos vender os nossos cereais? A lua nova era uma festa tradicional que havia lá no Antigo Testamento, durava cerca de uma semana. Era uma festa religiosa que o povo de Deus prestava. Durante esse período eles não trabalhavam, mas eles ficavam inquietos. A gente quer trabalhar, a gente quer ganhar dinheiro. Observe, irmãos, quando a gente olha para isso aqui, nós podemos perceber como aquela sociedade, aquela geração era movida pela ganância e pelo dinheiro. Eles não queriam parar para prestar culto e adoração a Deus. Eles reclamam também do sábado. Quando é que vai terminar o sábado? O sábado no Antigo Testamento era o dia em que o povo de Deus parava para prestar culto a Deus, e eles estavam ali inquietos. Quando é que vai passar o sábado? Para que a gente possa abrir os nossos celeiros. A ideia aqui de abrir os celeiros é: quando é que eu vou poder abrir minha loja? Quando é que eu vou para fazer minha feira? Quando é que eu vou poder ir para minha empresa? Ganhar dinheiro, produzir. Eu não quero esse negócio de ficar dentro da igreja. Tá bom, a gente vai aqui, já cantou, já pregou, já ouviu mensagem, já tá bom demais, vamos embora daqui. Eu não tenho muito tempo para perder. Era essa a mentalidade daquele povo. E o pior de tudo, irmãos, a opressão ao pobre, a injustiça imperava no meio daquele povo. Olha o que era que eles faziam. O verso 5 ainda diz que eles diminuíam o efa. O que é o efa? Efa era uma medida como a gente usa hoje, por exemplo, o litro. Tem coisa que a gente compra no litro, não é? Era o efa, uma medida que era usada para medir o trigo, por exemplo, para medir algumas das mercadorias. A gente quer diminuir o efa, ou seja, ele queria diminuir o tamanho da medida, mas continuar vendendo como se fosse a medida grande. Irmãos, há alguma semelhança com os nossos dias? Ele diz mais: eles queriam diminuir o ciclo, ou melhor, a ideia aqui de aumentar o ciclo é a ideia de adulterar o peso. Alguém já viu isso acontecer? Você já comprou 900 gramas pensando que era 1 quilo? Eu acho que ninguém nunca fez isso, né? Sim, ninguém nunca passou por isso, né? De comprei pensando que tinha 1 quilo, mas quando eu fui conferir, só tinha 900 gramas. E às vezes que você não conferiu? Observe, irmãos,
eles trapaceavam, procedendo dolosamente com quê? Balanças enganadoras. Será que alguém já foi enganado na balança? Irmãos, é diferente hoje? Não é diferente em nossos dias. E pior, tem muito crente fazendo isso. Burlando aqui, sonegando ali, enganando aqui, enganando acolá, trapaceando, só trabalhando quando o patrão está vendo. Meu patrão está aqui, agora aqui eu trabalho. O patrão deu as costas, eu cruzo os braços. Isso é trapacear, isso é roubar. Tem muito crente agindo dessa forma. Tem muito crente, irmãos, tratando o seu próximo, os seus empregados, como eles faziam aqui, escravizando. O texto diz que eles escravizavam os pobres, comprando os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias. A ideia é de algo sem valor. A vida humana perdeu o valor, havia perdido o valor naqueles dias. É diferente hoje, irmãos. Hoje animal está valendo mais do que gente para a sociedade aí. Você mata uma pessoa, paga uma fiança, você responde em liberdade. Mate um animal e não tem fiança para você. Você vai responder preso. Tem sociedade protetora de capim hoje. Mas os mesmos que estão protegendo o capim estão lutando para tornar legal o aborto. Os mesmos que querem proteger mato estão querendo matar gente. Observe o tempo que nós estamos vivendo, a sociedade na qual nós estamos e o pecado que esta geração tem cometido contra Deus. E nós muitas vezes estamos abraçados com ela. O crente muitas vezes está participando disso, está ali contribuindo para isso, vendendo, enganando, mentindo, trapaceando, escravizando. No domingo vem para a igreja prestar culto. Aí Deus diz: não aceito. Esse culto de vocês vai se transformar em lamento. Vocês vão chorar amargamente. E ainda vendiam o refúgio como se fosse a mercadoria original. Você já comprou uma mercadoria falsificada pensando que era original? Será que isso acontece? Você já vendeu uma mercadoria falsificada dizendo que era original? Irmãos, a gente às vezes pensa que Deus não olha para essas coisas. Deus vê tudo isso, Ele está olhando. Aquela nação, irmãos, ela estava debaixo da condenação de Deus por estas coisas. Olha o que é que diz o verso 7: jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Deus está dizendo que não vai se esquecer de quê? Dessas coisas. Você está pensando que Deus se esquece, é? Ele esquece quando há arrependimento. Qual era o problema de Israel? Não havia arrependimento, não havia mudança. Porque arrependimento é mudança. Não adianta nada você dizer: eu estou arrependido. Aí você faz, né, passa o dia fazendo o que não deve. Aí quando é de noite: Senhor, perdoa meus pecados, em nome de Jesus, amém. E vai dormir com a consciência tranquila. Mas amanhã você se levanta para ir fazer tudo de novo. De noite você pede perdão de novo. É uma maravilha, né? E assim vai levando a vida. Deus diz: pensa que eu vou esquecer disso, é?
E você pensa que Deus está perdoando isso, é? Quando é que há arrependimento? Quando há mudança. Arrependimento só de língua, só de boca, só de palavra, não serve. Deus não aceita isso. É quando há mudança. Quando a gente realmente se arrepende. Então a gente muda. E a gente conserta o que fez errado. Foi que Zaqueu disse: Senhor, de cara, já foi logo dizendo: eu dou a metade do que eu tenho aos pobres. Zaqueu era um homem muito rico, mas de cara já foi dizendo: eu dou a metade do que eu tenho aos pobres. E ainda, se eu defraudei alguém, o que é que eu faço? Eu restituo. Irmãos, a gente tem um negócio de dizer assim: eu estou arrependido de tudo que eu fiz, mas a gente não repara nada. A gente não vai lá se reconciliar com o irmão, a gente não vai lá pedir perdão, a gente não vai lá resolver o que ficou mal resolvido. Teve uma coisa, irmãos, que me chamou muita atenção naquele culto que alguns dos irmãos participaram. Nós participamos ali em Caruaru no dia 19 de agosto, no dia do aniversário da denominação. O pregador, pastor Augusto Nicodemos, contou uma experiência dele, de vida. Ele cresceu na igreja, mas com 16 anos de idade ele caiu fora, foi para o mundo. E ele conta que ele entrou de cabeça na marginalidade. A gente até se espanta, né, de ouvir um negócio desse. Um homem daquele entrou de cabeça na marginalidade, drogas, prostituição e crime. Ele disse com todas as letras: assalto à mão armada. Ele participou de tudo isso. E depois, se eu não estou enganado, aos 22 anos, Deus o trouxe de volta. Mas ele disse lá que naquele período, dos 16 aos 22 anos, do grupo dele, a turma dele, ele era o pior. Tinha coisas que os outros não tinham coragem de fazer, ele dizia: eu faço. Ele era o pior da turma dele. Atirou em gente, machucou muita gente, feriu muita gente, fez o mal a muita gente. E o que me chamou a atenção foi que ele disse que quando Deus o trouxe de volta e ele se arrependeu dos pecados dele, ele foi pedir perdão a quem ele havia ofendido, um por um. A todos aqueles que ele conseguiu chegar, que ele sabia quem era e ele podia encontrar, ele foi lá. Ele disse: eu não estava preocupado com nada. Se alguém ia bater em mim, se alguém ia descontar, se alguém ia me matar, isso não me importava. Eu queria pedir perdão, porque eu tinha que reparar o mal que eu fiz. Irmãos, isso é arrependimento. Isso é arrependimento. Agora, dizer eu estou arrependido e continuar fazendo, eu estou arrependido, mas fazer de conta que o errado ainda é o outro, não é esse o arrependimento, não é isso, irmãos, que Deus requer do seu povo. Então observe, amados irmãos, o texto aqui é muito claro, Deus está dizendo: eu não me esqueço. Jurou o Senhor pela sua glória, pela glória de Jacó: eu não me esquecerei das suas obras, dos seus pecados. E ele continua dizendo: olha, por causa disso, não estremecerá a terra, não se enlutará todo aquele que habita nela, certamente levantar-se-á toda como o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Isso aqui, irmãos, é a ideia de terremotos e enchentes. O que é que Deus quer dizer com isso? O que é que Ele está mostrando com isso? Quando a gente lê esse tipo de literatura, a literatura profética e apocalíptica,
Quando fala-se em terremoto e enchente, devastação, é a ideia de destruição. É a ideia a ira de Deus sendo despejada sobre aqueles que estão ali em pecado. É isso que ele está mostrando aqui. E ele diz mais: naquele dia, verso 9, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e entenebrecerei a terra em dia claro. O que é que ele está dizendo isso, irmãos? O que é que ele está dizendo aqui? Isso aqui é Deus dizendo: olha, vocês não vão estar esperando. Quem é que espera o sol escurecer meio-dia? Quem é que acha que isso vai acontecer? Quando é que a gente espera o sol se pôr? A gente espera o pôr do sol na hora, né? Na hora certa, no pôr do sol. Depois de 5 horas da tarde. Deus está dizendo: eu vou fazer isso meio-dia. Ou seja, no momento, num dia em que vocês não esperam. Jesus vai fazer isso, né? Quando é que Jesus vem? A palavra diz que ele vem quando? Algumas pessoas já se aventuraram para marcar a volta de Jesus. Ô, irmão, se a gente soubesse qual é o dia que Jesus vai voltar, era fácil, né? A gente podia ficar pecando, só tinha o perigo de morrer. Mas se não morresse antes, podia ficar pecando, aí Jesus vai voltar amanhã. Pronto, hoje eu paro, me arrependo, me converto. Amanhã, quando Jesus chegar, eu estou convertido, eu estou salvo. Era bom, não era? Mas a gente não sabe, né? Os discípulos perguntaram a Jesus, Jesus disse: não compete. Em outras palavras, Jesus disse: não é da sua conta. Cuide do seu. Cuide da sua vida. E viva como se Jesus fosse voltar agora. Viva como se ele estivesse chegando, como dizia pastor Feliciano Amaral. Pastor Feliciano Amaral disse uma vez, eu nunca me esqueci. Ele disse: muitos dizem que Jesus virá. Eu digo que Jesus já está chegando. Ele já está chegando. É como o sol que vai se pôr, que vai escurecer ao meio-dia. É no momento que ninguém espera. E o que é que a Bíblia diz? No momento, num piscar de olhos, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão e depois os vivos serão transformados. Não vai ter tempo para se arrepender. Tem gente que pode ficar pensando assim: não, enquanto o pessoal começar a subir, que eu ver, eu me arrependo naquela hora. Não vai dar tempo. Não haverá tempo para isso. O castigo de Deus virá, e isso é certo. Agora, ninguém espera, ninguém sabe, e não haverá tempo para arrependimento. Será tarde demais. Mas terminando, meus irmãos, o profeta fala de fome. Ele fala de fome e sede da palavra. Verso 11: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte ao oriente. Ou seja, a ideia é que vão andar em todo canto, de uma extremidade à outra, procurando. Mas o que é que diz aqui? Não acharão. Haverá fome e sede da palavra. Quando é que esse dia vai chegar? Veja, irmãos, a gente tem que interpretar a Bíblia, a gente deve interpretar a Bíblia dentro do seu contexto. Essa palavra foi dita para o povo de Israel, naquele contexto em que eles estavam vivendo, que haveria um dia em que, por mais que eles quisessem chorar e lamentar, não ia ter mais tempo. A ideia aqui, irmãos, é que aquele povo, eles quando percebessem, porque isso aconteceu,
tudo aquilo que Deus mandou Amós dizer aconteceu. Tudo isso aqui se cumpriu. O império assírio se levantou contra Israel, cerca de 50 anos depois de Amós. Provavelmente Amós não era nem mais vivo. O império assírio se levantou contra Israel, o exército veio e destruiu tudo. Matou todo mundo, jovem, velho, mulher, criança, acabou com tudo. E a ideia aqui, irmãos, é que naquele momento aquele povo iria se lembrar: olha, nós não demos ouvidos. Vamos ver se dá tempo. Não tem mais tempo. A situação espiritual do povo aqui, ela é apresentada nesses termos: fome, não de pão, e sede, não de água, mas de ouvir as palavras de Deus. A grande questão é que isso vai acontecer, e naquele povo já se cumpriu. Isso aconteceu quando Deus finalmente derramou seu juízo contra aquela nação. E Amós aqui ele faz uma descrição da situação daqueles que estavam vivos quando aquilo aconteceu. Aquelas pessoas iriam procurar a palavra, iriam sair em busca, mas seria tarde. Assim como nós temos outros exemplos, né? Não sei se os irmãos estão lembrados, mas Saul desobedeceu a Deus várias vezes. E em um dado momento de sua vida e de suas desobediências, ele foi procurar Deus e não tinha mais jeito. Ele foi procurar uma vidente, uma cartomante, e era tarde demais. Deus havia abandonado Saul. O texto diz lá em 1 Samuel 28, o texto fala sobre isso. Não havia mais tempo para ele. Amados irmãos, quando o evangelho é rejeitado, Deus também vira as costas para essas pessoas, para aqueles que rejeitam o evangelho de Deus, a palavra de Deus. O povo de Israel se afastou de Deus, tapou os ouvidos para não ouvir a mensagem de Deus, e por causa dessa desobediência, eles rejeitaram Deus, rejeitaram os profetas de Deus, rejeitaram as mensagens que Deus mandou pelos profetas, confiando em seu poder, em sua riqueza, em sua posição. Mas houve um momento que eles se viram encurralados. E, amados irmãos, isso também vai acontecer ainda, e tem acontecido na humanidade, e continuará acontecendo. Haverá um tempo que muitos correrão, que muitos vão clamar, e será tarde demais. Veja, aquelas pessoas, elas estavam em desespero, andando de mar a mar, como diz o texto aqui, do norte ao oriente, correndo por toda parte, procurando, mas não encontrando. Por quê? Porque havia passado o tempo da oportunidade. O que é que a palavra de Deus nos ensina, irmãos? O que é que a gente prega há tanto tempo? Faz 70 anos que essa igreja anuncia, 71, 72, né? Quase. A porta da graça ainda está aberta. Mas essa porta, ela vai se fechar. Quando é que ela vai se fechar? Esse pregador aqui não sabe. E nenhum dos que estão aqui também sabem. Todos aqueles que se aventuraram em marcar o dia da volta de Jesus falharam, e todos quantos ainda quiserem fazer isso também vão falhar.
também falharão. Jesus disse: não é da conta de vocês. E isto só pertence ao Pai. O que é que cada um tem que fazer? Arrependa-se enquanto é tempo. Porque no dia que a porta da graça se fechar, não haverá mais tempo para arrependimento. O choro será de remorso, como foi o choro de Judas. O choro de Judas foi diferente do choro de Pedro. Pedro chorou de arrependimento. Judas chorou de remorso. Pedro foi procurar Jesus. Quando Jesus ressuscitou, que Pedro soube da notícia, correu. Foi o primeiro que correu para ver se era de fato Jesus que tinha ressuscitado. Judas foi se enforcar. Porque o que Judas tinha não era arrependimento. Ele sabia que tinha feito algo terrível. Ele sabia do seu pecado, mas ele não se arrependeu. Ele foi se enforcar, porque o que ele tinha era remorso, não era arrependimento. Pedro se arrependeu, chorou amargamente, foi procurar Jesus. Depois Jesus chama Pedro, restaura Pedro e coloca Pedro na liderança da igreja. Pedro era um dos líderes da igreja. Pedro não é fundamento da igreja, mas ele era um dos líderes da igreja junto com os demais apóstolos. Essa é a diferença, meus irmãos. Essa é a diferença, meus amados. Uma coisa é o arrependimento, outra coisa é o choro de remorso. Esse não tem mais solução para ele. Não tem mais o que fazer. Terminando, amados irmãos, o texto diz que todos vão sucumbir. Naquele dia, verso 13, naquele dia, as virgens formosas, os jovens desmaiarão de sede, os que agora juram pelo ídolo, ou seja, aqueles que adoram seus ídolos, todos estes serão destruídos. Os jovens, não vai escapar ninguém, não haverá escapatória. Todos sofrerão o juízo de Deus, todos aqueles que não se arrependerem. E eu quero concluir fazendo aqui algumas aplicações práticas para nossas vidas. Eu quero raciocinar um pouco aqui, meditar com você e pensar. Como é que isso se relaciona com a gente? O que é que isso tem a ver com a gente? Afinal de contas, a gente está falando aqui as palavras de um profeta que já morreu, que foi para um povo que também não existe mais. Isso tem o que a ver com a gente? Será que tem alguma coisa para nos ensinar? Tem muito a nos ensinar. E a primeira coisa, irmãos, que nós queremos lembrar aqui do que nós aprendemos nessa noite, é que a paciência de Deus, ela vai até certo ponto, ela tem limite. Deus é bom, Deus tem prazer em perdoar, Ele é longânimo, Ele é misericordioso, Ele é paciente, mas chega um tempo que Ele diz: silêncio, como Ele disse aqui no versículo 3, basta, acabou. É por isso que a palavra de Deus diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto. Ele termina dizendo que nem os jovens escaparão. E eu quero falar para os jovens, os adolescentes, as crianças que já entendem tudo. Como é que está a sua vida, jovem, adolescente, diante de Deus? Você é crente? Por que é que você vem para a igreja? O que é que você faz aqui? O que é que te traz aqui? Ah, pastor, eu venho porque meu pai me obriga, não é? Eu venho porque eu não tenho ainda domínio, eu sou de menor e eu tenho que obedecer meus pais. Será? Será que essa é a sua situação? Observe que aqui você ouve a palavra de Deus, você tem a oportunidade de conhecer o Evangelho. Mas a pergunta é: você é crente? Você é salvo? Existe fé verdadeira no seu coração?
Você precisa refletir sobre isso. E se ainda não é um salvo em Jesus Cristo, porque às vezes a gente fica pensando, né, o jovem, a criança, o adolescente, meu pai é crente, meu pai é isso, meu pai é aquilo, meus pais, eu cresci na igreja, eu vou vivendo assim. Cuidado, como a gente aprendeu aqui desde sempre, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Você não pode se salvar porque seu pai é salvo. Você não pode ser salvo porque seu pai é crente. Você precisa de arrependimento. Lembre-se, a paciência de Deus tem limite. E ela tem limite com você também. Uma outra verdade, irmãos, que a gente pode aprender aqui é que existe uma relação entre o nosso culto e a nossa vida. Considere isso. Considere isso. Se eu pudesse abrir a cabeça de todo mundo e colocar isso dentro, eu faria, mas eu não posso. Existe uma relação direta entre nosso culto e nossa vida. Uma relação entre o culto e o meu negócio, o meu comércio, o meu trabalho, a maneira como eu vivo, a maneira como eu ganho dinheiro. Há uma relação direta em tudo isso. No que diz respeito ao culto, não fique pensando que Deus vai fazer vista grossa para você porque você vem para a igreja todo domingo, porque você é matriculado na escola dominical, porque você frequenta a igreja regularmente, ou porque você entrega seus dízimos e ofertas. Não fique pensando que porque você entrega seus dízimos e ofertas, Deus vai fechar os olhos para a maneira que você trata a sua vida financeira. Não pense. Olha o que Deus disse àquele povo: não me esquecerei dos pecados de vocês. Há uma relação direta entre a nossa vida e o nosso culto. Deus não se esquece da maneira que você trata seus irmãos. Ele não vai fazer vista grossa para estas coisas. Em terceiro lugar, meus amados, terceiro e último lugar, Deus cumpre o que promete. Ele disse: eu vou destruir, e Ele destruiu. A palavra de Deus diz que aquele que não entregar sua vida a Jesus será condenado. O que é que diz o Evangelho? Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Todas as promessas de Deus se cumpriram. Essa também vai se cumprir. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Agora eu termino dizendo e lembrando: Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao arrependimento. Deus não se alegra na morte do ímpio. Foi por isso que Ele deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Jesus levou na cruz do Calvário os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas dores, como diz o profeta Isaías. Ele levou sobre si o castigo, a ira de Deus. Toda essa ira que o profeta Amós apresenta, né? Porque se a gente não tomar cuidado, a gente vai achar que Deus é só ira, né? Alguns dizem que o Velho Testamento não é agradável não, porque é um Deus muito cruel. Mas é o mesmo Deus, irmãos, que é amoroso, que também é apresentado no Velho Testamento. Eu digo se a gente não tomar cuidado, porque o próprio livro de Amós mostra quantas vezes Deus deu a oportunidade àquele povo e eles rejeitaram. A grande questão é essa. O Novo Testamento não é diferente. No Novo Testamento, Deus continua dando oportunidades, mas também mostra o que vai acontecer com aqueles que não se arrependem. Quem mais falou no inferno foi Jesus. E o Novo Testamento fala muito da condenação para aqueles que não obedecem ao Evangelho. Deus não tem prazer na morte do ímpio.
Mas não nos esqueçamos, amados irmãos, amigos, todos que nos escutam, especialmente você que ainda não é um salvo em Jesus Cristo. A Escritura nos fala da ira de Deus. Esse texto de Amós nos fala da ira de Deus. Fala daquele dia em que Deus vai derramar o seu juízo, a sua ira sobre aqueles que não obedecem ao Evangelho, e não haverá tempo para arrependimento. O fim chegou. Mas você não precisa estar debaixo da ira de Deus quando chegar o fim, quando chegar o dia do juízo. Você não precisa estar debaixo da ira de Deus nesse dia, porque o Cordeiro de Deus foi morto, foi sacrificado por mim e por você. Se em seu coração você crê que Jesus entregou a sua vida para te dar a salvação, como diz a Escritura, se em seu coração você crê que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, e com a sua boca você confessar Jesus como Senhor, então você será salvo, você será perdoado, e você não vai enfrentar a ira de Deus naquele dia, no último dia. Que Ele nos abençoe.